Vamos lá, pessoal. Mass Effect Andromeda e o problema dos jogos atuais. Tem muita coisa que dá pra falar nesse vídeo aqui. Primeiro ponto, né? Mass Effect Andromeda teve já uma influência em um erro, né? De ideia de mudança de geração, né? Mass Effect Andromeda, você vinha do Mass Effect 3, 1, 2 e 3, que foram sucessos, discussões e teorias gigantescas a respeito do final de Mass Effect 3, críticas a respeito do final de Mass Effect 3, mas um novo final para Mass Effect 3 que foi feito depois, se eu não me engano. Mas tudo isso em cima de jogos espetaculares, né? Mass Effect 1, 2 e 3 são jogos fantásticos. Hoje em dia até um pouco esquecidos. Infelizmente a EA caiu um pouco pro lado da lacração e isso atrapalhou muito, né? Mas na parte técnica, na parte gráfica, Mass Effect Andromeda é um primor. É fantástico os gráficos desse jogo aqui, principalmente pra época. Eu já achava lindo na época. E deixa eu salvar aqui. E eu vou voltar para uma parte. Eu acho que eu não salvei. Deixa eu ver se eu tenho para carregar aqui. Não vou ter, hein? Posso voltar para a parte do. Tá, vamos ver aqui. Às vezes eu tenho. Então, assim, vou carregar uma outra parte pra gente curtir um pouco mais o gráfico desse jogo. Então, assim, os gráficos de Mass Effect Andromeda são espetaculares. Pra época já era fantástico. E hoje em dia, jogando aqui na TV OLED da Samsung, em qualquer OLED que você jogar, e com as capacidades de frame time dos jogos atuais, você vê como esse jogo tem um gráfico, uma parte técnica linda, né? Maravilhosa, na verdade, se a gente for dizer da forma correta. E aí nós pegamos os jogos atuais e aí que a gente vê como a falta de capricho, a falta de empenho, ela não é só na história dos jogos que foi decaindo, mas também na parte técnica. Até aqui esse jogo teve uma evolução gráfica, o que conseguiu atingir nessa época aqui com esse jogo é impressionante. Os gráficos desse jogo aqui são impressionantes. E aí nós vemos os gráficos dos jogos atuais, a dificuldade para se criar algo com um desempenho bom e bonito. E em um jogo já antigo desse aqui, ser muito superior a muitos jogos atuais. A diferença é muito grande. A diferença técnica é muito grande. E aí a gente vai percebendo que as influências negativas, as influências, de certa forma, não só no conteúdo da história, ele começa a influenciar também na parte gráfica. Porque o que acontece? Quando a gente pensa em excelência, olha isso. Isso aqui é uma coisa, não dá para explicar. É só estar olhando aqui para a tela que vai entender o que é que eu tô vendo aqui. Então, assim, quando eu olho para um jogo desse aqui e eu olho para alguns jogos atuais rodando mal, jogos feios, tem Hell Trace, tem traçado real, mas você olha mesmo pro Hell Trace, você tá longe de ver o que se vê num jogo desse aqui. Ó, vamos olhar a parte gráfica aqui, ó. Tô com tudo no máximo. Tudo no máximo, né? E eu ainda ativei no painel NVIDIA o gerador de quadros, né? Pra gente tá com essa taxa aqui na 5070, né? De mais ou menos 180 quadros, né? Eu lembro que na minha 2080 eu não conseguia rodar 4K 60 de jeito nenhum. E quem dirá com tudo no máximo outra aqui. Então é impressionante assim o que está se perdendo
Nós não estamos perdendo apenas a parte da história dos jogos. Nós estamos perdendo também a parte gráfica. Tanto que parou-se de se cobrar tanto gráfico em jogos, né? Porque os desenvolvedores sempre disseram, dá muito trabalho, o jogo não fica... Não é tão fácil assim fazer jogos. Aí a gente olha um jogo desse aqui, de tanto tempo atrás, e a gente vê que os jogos estão regredindo. O regresso na parte dos jogos, ele é em tudo. Não é só na parte gráfica, na parte de história, né? A gente vê jogos com uma dificuldade em construir uma história interessante. E esse jogo aqui já havia tido esse problema. Esse jogo já havia tido essa perda, né? Da parte do homem que se, né? Com postura de homem, o cara mais sério, né? Que se impõe no momento correto. A gente vê um personagem principal aqui. Depois eles foram até arrumando, quem sabe a história de Mass Effect Andromeda. Eles foram até arrumando o personagem, mas a gente vê assim que na época já saiu um personagem não tão masculino, as personagens femininas também não eram mais tão femininas, tanto da parte do corpo, a parte estética, não são tão bonitas como no Mass Effect 2 e 3. No Mass Effect 2 e 3 a gente tinha a Miranda lá, que era lindíssima, você gostava de jogar o jogo só pra ver a Miranda. Nesses jogos atuais, esse Mass Effect aqui a gente já via, né, a mão do progressismo em cima, né? E do woke, né? Hoje em dia a gente chama de woke. Mas é impressionante a questão gráfica também, né? Por que acontece? Quando você vai perdendo a estética da história, né? Quando você vai perdendo a qualidade na história, de certa forma você também vai deixando de lado a parte artística e a parte gráfica. Porque tudo na verdade é um conjunto. E aí quando você vê o downgrade, a falta de cuidado com a história, com os personagens, né, com a beleza em si, porque não é só questão de ter capacidade gráfica e construir gráficos, é a questão da beleza. E você vai vendo, quando você começa a perceber que vai se perdendo a beleza, posso talvez até mudar o título desse vídeo aqui à medida que eu estou falando. E eu não estou falando com roteiro, nada, então não me entendam mal se não ficou um vídeo tão bem organizado. Eu até posso fazer isso depois, em vídeos mais atuais. Mas é impressionante como você vai perdendo a arte, a estética, e você também vai perdendo a capacidade técnica. Tudo vai se perdendo. Porque não é mais questão de... por exemplo, a gente pega uma Unreal Engine, ela consegue colocar um monte de vegetação, blá blá blá. Aí, só que você começa a ver os jogos, os caras não conseguem criar uma coisinha assim, ó. Algo novo, você vê que tem dificuldade em criação. Olha, uma vegetação totalmente diferente, uma coisa estranha, né? Tá certo, é um outro planeta, é uma temática de coisas estranhas mesmo, mas a gente começa a observar como há um downgrade de tudo. Como há um downgrade de tudo, há um downgrade na parte visual, há um downgrade na parte técnica, há um downgrade da história. E aí você vê jogos antigos, como esse aqui, mas muito mais bonito do que os jogos atuais. Muito, não é pouco mais bonito, é muito. Não tem jogos... Atualmente, para você colocar um jogo com esse gráfico aqui, tá super difícil. E aí você olha para um jogo extremamente antigo desse, e você olha para os jogos atuais, você percebe como regrediu, né? E aí, então assim, Mass Effect Andromeda e o downgrade dos jogos atuais. Esse vai ser o título desse vídeo aqui. Porque é impressionante como você olha para um jogo desse e você vê detalhes em tudo. A iluminação é perfeita, o sombreamento é perfeito, os efeitos são perfeitos.
as texturas são bem feitas. Quando a gente coloca um jogo desse aqui na tela do computador, do videogame, que a gente vê que estão estragando os jogos, estão estragando a indústria de jogos. Tanto em questão de história, esse aqui já teve problemas com a história, mas na parte gráfica ainda não havia se perdido. É lindo, é lindo. Sério, pessoal, eu coloquei ele aqui pra jogar e falei, não, vou gravar um vídeo. Porque eu tenho que compartilhar isso, né? Meu canalzinho nem é um canal ainda, né? Quase ninguém assiste. Poucas pessoas assistiram aí. No total eu devo ter umas 300 visualizações, um pouquinho mais, aí 400. Nem me dedico, é só um hobbyzinho mesmo. Uma brincadeira minha, mas é gostoso fazer um vídeo e colocar aqui. E aí eu comecei a jogar esse jogo, eu falei, não, eu tenho que fazer um vídeo e falar da minha indignação com os jogos atuais. E é de se indignar, é de ficar revoltado, porque a diferença de tudo, de todos os detalhes do jogo é absurdo. E a parte técnica, é movimento, é física, é visual. Até os menus do jogo são bem feitos, tudo. Então é isso aí, pessoal. Não vou conseguir me estender mais, mas eu queria colocar minha revolta aqui. Depois eu começo eu vou tentar fazer alguns vídeos mais elaborados, com roteiro, falando sobre a tragédia dos jogos atuais, porque é uma tragédia. É triste a gente ver como é que até um ano desse aqui, eu não lembro agora que ano foi lançado Mass Effect 2, 2018, 2019, não lembro, tem que olhar na internet, não lembro. Como é que estava evoluindo tanto, avançando tanto, e depois a própria EA, né, se perdeu, e como é que houve a perda de tudo, né? Pra gente entender como a cultura, a arte pode ir destruindo coisas que a gente admira, né? Então é isso aí. Abraço a todos.